Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Rita Chaves de Brito, eu sou secretária da Cultura Temporária e é com grande honra e responsabilidade que me dirijo a vocês nesta audiência pública do recurso da PENAB, criado em resposta aos desafios enfrentados pelo setor cultural durante a pandemia. Foi uma luz em meio à escuridão. Ele trouxe esperança, apoio e reconhecimento para os artistas, produtores culturais e trabalhadores do setor que foram duramente impactados pelas restrições e pelo fechamento culturais. Os recursos destinados ao FLANC não são apenas números em planilhas orçamentárias, são investimentos em sonhos, em expressões, em histórias que moldam nossa identidade como povo. Cada centavo desse recurso representa uma oportunidade para que a cultura continue a florescer. Assim, nesta audiência é crucial que ouçamos as vozes daqueles que esperam por apoio. Devemos garantir que os recursos sejam distribuídos de forma justa e eficiente, bem como reconhecer a importância da cultura como um pilar essencial da nossa sociedade e que possamos juntos construir um futuro onde a cultura seja valorizada, protegida e celebrada por todos. A Lei Aldir Blanc foi um marco na política pública de valorização da cultura. Que esta audiência seja muito produtiva a todos. Quero agradecer a presença de todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas as pessoas. Meu nome é Ilho. Eu estou aí representando o conselho, né? Estou como presidente. Represento a cadeira da cultura LGBTQIA+. E a gente distribuiu também uns QR Codes aqui espalhados na secretaria, que é uma escuta pública da Aldir Blanc que vai servir como ferramenta para depois a gente conseguir montar, né, esse formato de editais. Então a ideia, e também vocês perceberam que nesse novo modelo de política nacional de cultura, o Conselho ele é um espaço fundamental para que a população e os seus segmentos representados tenham uma voz, né? Então, a gente, para conseguir construir essa planilha, os conselheiros representados em suas cadeiras se voluntariaram para participar de uma comissão, e essa comissão de trabalho iria discutir a construção do PAR, que é o Plano de Aplicação Anual de Recursos. Aí foi aberto para que quem quisesse apresentar propostas fosse apresentada e discutida nessa comissão.
Foi muito democrático o processo. Depois de discutir essa comissão, apresentou para uma Assembleia Geral para todos os conselheiros, né, que representam os seus segmentos, e foi realizada uma votação. Dentro desse processo, fez alguns questionamentos que eu vou explicar para vocês quais foram. O Dalberto já comentou, né, que foram um ponto que esse já até tinha entrado num consenso entre secretaria e conselho, que é a questão de premiação e fomento, e o outro ponto que é a reforma, que o conselho ele fez a sua proposta de um valor diferente. O Dalberto também explicou. Então, assim, dentro desse processo, a gente já apresentou a planilha do referente ao que já tinha sido alinhado com a secretaria. E qual seria a diferença, né? O fomento seria da maneira que o Roberto explicou, né? Teria essa contrapartida, então seriam oficinas ou projetos que seriam realizados na cidade, teria que prestar contas. E a questão da premiação, até por questão de valores, isso foi uma questão até pessoal, que eu falei referente a Paulo Gustavo, de valores de projetos menores, né? De 3, 5, 6 mil. E que, no meu ponto de vista, isso acabou prejudicando alguns proponentes, enfim, devido a ter que apresentar a sessão de contas mais elaborados e muitas pessoas com dificuldades até hoje para conseguir fazer isso. E o prêmio ele tem esse papel de reconhecer essa iniciativa, né, de pessoas que executam projetos culturais na cidade e, às vezes, muitas vezes de forma voluntária, pudesse ser premiado com esse valor e pudesse investir na sua atividade. Mas a gente entrou no consenso que ficaria, né, como um fomento cultural, e aí também fica aberto para que as pessoas que estão presentes também opinam referente a essa situação. E o outro ponto era a reforma, né, porque o Conselho, até pelo formato de forma de execução aqui, que é o formato que tem que respeitar a lei, que é a lei de licitação. Até por questão de processo eleitoral, se for abrir uma licitação, aí poderia dar um problema. Então a gente entrou nessa questão de debate que, nesse primeiro momento, o ideal seria diminuir o valor de obras e reformas e jogar para fomento. Aí a gente colocou aqui para aumentar. Então esse foi um ponto que a gente discutiu e defendeu. E a secretaria, ela entende que 90 mil não consegue fazer tantas coisas, e um dos pontos defendidos era a melhoria do espaço do céu, lá do uma empresa. E aí, então, aumentaria aí o valor, esses 100 mil, tiraria aqui do fomento e passaria para reforma. E aí, referente ao que a gente construiu, foi para o plano, que isso vai ser encaminhado para o governo federal, a gente dividiu os formatos. Bom, meu nome é Ivan Soares. Minha dúvida quanto ao projeto, você falou da questão do hip-hop como coletivo, mas eu posso apresentar um projeto como coletivo e também individualmente. O edital a gente ainda vai decidir. Na Paulo Gustavo, deve ser, não sei se vocês vão se lembrar, cada proponente pode apresentar 2 projetos. Tá? Ou era um por módulo, né? Eu acho que na Paulo Gustavo permitiu mais que um projeto, tá? Permitiu, só que assim, a gente também, claro, tem um limite, porque na medida em que, até porque nós estamos com o tempo curto, né, porque eu já expliquei, se a gente permitir toda forma, o Ivan, né? O Ivan vai apresentar, o Maria, o João, 20 projetos. Você imagina, 20 vezes, né? 500 às vezes pode chegar. Então é claro que a tendência, isso nós vamos discutir ainda, no segundo momento, é permitir mais que um projeto, a tendência, isso vai ser discutido com o Comput também, tá? Mas dentro também de um limitador, entendeu? Para não tornar o trabalho da comissão, que já é dificílimo, né, gente? De escolha e de análise, às vezes um trabalho impossível.
Tá bom? Mas na Paulo Gustavo, a experiência diretamente anterior que a gente tem, foi permitido mais um projeto. Tá bom? Obrigado. Então, boa noite a todos. Eu queria só colocar uma questão assim, tem muitos fazedores de cultura na cidade, o Brasil é pleno de fazedores de cultura, graças a Deus, mas eu penso muito na questão do espaço para se fazer a cultura, para ter um espaço de ensaio, um espaço de trabalho, um espaço que você possa pôr máquina de costura, cola quente, cenografia, no caso eu estou falando de teatro, né? Então tem um espaço que eu possa ter uma oficina para produzir as coisas, porque é tudo muito feito na mão, e faz na casa de um, na casa de outro, numa garagem e tal, vai fazendo, mas é mais dificultoso. Então, por exemplo, se existe uma verba que pode ir para a estrutura patrimonial do município, por exemplo, vitalizar o Teatro Variedades, comprar o Teatro Variedades, acho que é particular o dono, comprar que ele não vire mais igreja, supermercado, que ele é um patrimônio arquitetônico de Rio Claro, ele é um espaço imenso, ele vai caber todas as culturas, o centro cultural é extremamente disputado, né? Às vezes não tem agenda, porque graças a Deus é disputado, mas é um espaço único, né? Então eu acho que é isso. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu represento a Concult. Eu faço parte da diretoria como primeira secretária na Concult, que é um conselho da cidade que, junto com a secretaria, fez um PAR. Estou fazendo a ata, né, que é necessário para o PAR. Eu acho que muita gente tem dúvida, como eu tive mesmo, quando eu fui acessar por que o PAR. Na Paulo Gustavo não teve um PAR, né? O que significa o PAR, né? Alguém me corrija se eu estiver errada, né? É o Plano Anual de Aplicação dos Recursos. Então, por que um PAR, né? Sendo que a Paulo Gustavo, como que ela foi? A Paulo Gustavo teve a lei, depois, após a lei, a Secretaria junto com a Concult fez o editais e a gente abriu as audiências públicas para discutir os editais. Aqui a gente está discutindo o PAR. Ontem eu assisti uma palestra do Thiago, que é da diretoria do Ministério da Cultura, e fui entender a intenção do PAR. O PAR, traduzindo, é como se fosse um relatório. É um relatório que o gestor, a Secretaria da Cultura, tem que preencher na plataforma do Ministério, informando como que vai ser aquele recurso, que ele não é do orçamento da Secretaria da Cultura anual que ele tem. Ele vem de cima para baixo, né? Ele é um recurso federal. Então, esse PAR, eu entendi que ele é um relatório que ele serve para o governo federal, ele não serve para a gente, ele não serve para o município. Ele é um relatório que o governo vai fiscalizar como está sendo aplicado esse recurso, como que o gestor municipal ele divide essas verbas, onde está indo, tanto que tem obrigatoriamente tem que ter as políticas afirmativas, né, as cotas, acessibilidade e também periferia. 20% dos recursos tem que ir obrigatoriamente para a periferia. E a Secretaria, junto com o Concult, a gente estabeleceu o que é um avanço aqui para o município, 50%. Sim, só finalizando, então hoje a gente não está discutindo editais, a gente está discutindo o PAR e também nessa lei, na Lei Aldir Blanc, ela fala que o Conselho de Cultura, junto com a Secretaria, eles têm autonomia, inclusive, para fazer o PAR, né? Não sendo necessária a escuta pública. A gente abriu para a escuta pública, a gente abriu os formulários também, que é muito importante todos preencherem, que estão aqui presentes, pega o QR Code, ou pega o contato de alguém e preenche, porque quanto mais participação, quanto mais sugestões vocês derem para a aplicação desse recurso, os próximos anos serão mais democráticos ainda. Então, vocês que estão aqui representando e o Conselho, é a parte mais importante, como que a gente vai fazer esse edital. Eu acho que o edital da Paulo Gustavo foi bom e agora vai ser melhor ainda, tá? Boa
Olá, gente, meu nome é Leonardo, eu sou ator, eu sou representante da CTB Legal aqui nesse evento e eu tenho uma pergunta relacionada à lei Aldir Blanc, né? Se essa lei pode ser de alguma forma benéfica ou tipo se essa lei pode fazer um edital, alguma coisa assim, se a gente pode fazer alguma coisa relacionada às escolas, porque as escolas públicas precisam desse incentivo à cultura, desse incentivo à educação, e a gente precisa fazer alguma coisa como a povo, né? Então, se essa lei tem alguma coisa a ver com essa população. Boa noite, meu nome é Diego, eu estou como conselheiro da Juventude e participei da comissão da Política Nacional Aldir Blanc e ajudei também a construir as tabelas num processo democrático, com muitas discussões, com muitos estudos com relação à legislação, até porque a verba, como disse a Geise, veio do governo federal e veio uma regulamentação para que fosse distribuída a verba de uma forma justa e igualitária e garantindo o atendimento às minorias. Então, no caso, por exemplo, do decreto 11.740, que é o que regulamenta a Política Nacional Aldir Blanc, nós temos lá que 20% do total dos recursos devem ir para ações na periferia. Então, quando a gente pensou naquela planilha lá que apresentamos aqui para vocês, nós buscamos fazer o cálculo para garantir que a linha do decreto seja respeitada. Por isso que 50%, por exemplo, dos projetos de fomento, no valor de 5 mil, a gente sugeriu que fosse para periferia, para ações para a periferia. No Cultura Viva também, e alguns outros talvez não dê para a gente colocar uma cota periférica. Por exemplo, a reforma de prédio, a gente não consegue colocar uma reserva de cota periférica. Então, a gente buscou seguir todas as legislações que regem a distribuição dos recursos da PNAD. E o Léo colocou uma questão aqui, uma questão bastante pertinente. Nesse mesmo decreto, nós temos que todos os projetos fomentados pela PNAD, eles devem ter uma contrapartida social obrigatória, sendo ela na escola, associações ou centros comunitários ou outros espaços da comunidade. Ou seja, essa contrapartida tem que ser obrigatória. Quando você faz um projeto, você tem que escrever e prever no projeto que você vai dar essa contrapartida na escola. Nesse sentido, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão para o Alberto, secretário, que veja as necessidades da escola, as necessidades das escolas. Ou seja, chega um diretor ou diretora e pergunta o que vocês gostariam de receber, até porque o gestor daquele espaço é a direção da escola. Então, acho que uma pesquisa nesse sentido, com a operacionalização, talvez seria legal, para garantir a lei. Então é isso. Obrigado. Eu me chamo Sérgio, eu sou professor de matemática numa escola estadual. E eu tenho um sonho de colocar um projeto na escola, o lecionado Michel Fanuala. Então, no sentido de educar, de trazer um pouco de uma dinâmica de respeito, de disciplina na escola e aprendizado para os alunos. Então, a minha intenção é montar uma fanfarra na escola. Então, para canalizar um pouco daquela energia dos alunos e voltar um pouco, até vamos dizer, no passado, que eu estudei no Senai, tinha fanfarra. Então, eu me coloco na posição dos adolescentes hoje que é só estudar, e eu preciso também
educar de uma outra maneira. Então eu peguei o gancho do Diego e o rapaz, do Léo, para poder usar esse espaço. Para mim aqui é totalmente novo, tá? Tipo assim, eu estou vindo aqui para conhecer, e tenho uma esperança que dê certo o projeto para a minha escola, tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Boa noite. Meu nome é Nilce Franco Bueno, sou jornalista, escritora, poetisa, depois que aposentei. Trabalhei alguns anos aí, auxiliando em cargos não oficiais do município, da prefeitura. Trabalhei em comunicação e 7 anos na administração da automóvel e 8 anos na administração do só para vocês entenderem um pouquinho, eu sempre estive como pezinho, sabe? Como escritora, eu sempre gostei de incentivar e atuar na área literária. Com a minha aposentadoria e também logo após a pandemia, eu me voltei, eu não saí dos livros, eu não saí da cultura, eu não saí da escrita. Eu me voltei a trabalhar com livros em uma plataforma online. Então, hoje, depois de vários anos, eu atendo escritores do Brasil todo, em tudo que você fui me especializando, em tudo que se refere a livros, certo? Seja em qualquer área. Mas uma tristeza muito grande toma conta de mim, e tomou conta de mim, quando tanto eu quanto outros companheiros de escrita fizemos projetos para a Unicamp e nós fomos contemplados. Então, o que eu queria aqui não é reclamar. Reclamar de reclamei com o Adalberto muito, briguei muito. Por quê? Livros são essenciais. Os livros físicos estão acabando. O que vamos deixar de herança para nossos filhos, para nossos netos? Então, o que eu queria pedir aqui é só uma atenção maior do Conselho, uma atenção maior do Conselho para os nossos escritores, para os projetos de escrita, publicação de livros, tá? Porque nós temos muita gente com potencial aqui, claro. Obrigada.